Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast Health Around the World, Saúde pelo Mundo. Esse é um episódio especial porque é a primeira vez que eu venho conversar com alguém aqui em português. Então eu fico muito feliz de conversar com a doutora Ana Cristina. Ela é brasileira, mas ela mora na Alemanha. Então ela veio contar pra gente como que foi essa decisão de ir morar na Alemanha, como que é trabalhar como médica na Alemanha, como que foi para fazer a revalidação do diploma, sobre residência no Brasil e residência na Alemanha, sobre saúde pública na Alemanha, como é que funciona, tudo isso e muito mais. Então fiquem aí ligados para escutar essa minha conversa com a doutora Ana Cristina. Então, eu sou a Ana Cristina, eu moro em Freiburg, na Alemanha, fica no sudoeste, e eu sou de Belo Horizonte, né, Minas Gerais, e eu sou médica, eu me formei em 2009 já, meu Deus, e depois eu me formei na UFMG, em Belo Horizonte, e eu fiz minha residência de oftalmologia lá também, no HC, e eu vim para a Alemanha em abril de 2014, então vai fazer 7 anos. Eu vim porque eu acabei conhecendo meu marido aqui na época do meu internato, de pediatria, né, na época de estudante, e a gente acabou decidindo por e me pareceu uma boa ideia eu vim para cá. E aí, obviamente, né, eu quis seguir minha profissão aqui, e eu segui aquele caminho todo de revalidar diploma, lá em 2014 mesmo, e deu certo após um trabalhinho, né, convenhamos, uma coisa um pouco trabalhosa, mas deu certo, e aí eu pude ter a sorte de trabalhar na minha área mesmo, como oftalmologista, e é o que eu tenho feito nos últimos 6 anos, né? Então realmente dá para ter bastante noção das diferenças, que não são poucas, né, de um país para o outro. E eu sei apreciar essas diferenças também, é muito legal poder fazer esse paralelo. Né, eu imagino, é sempre, enfim, tudo é novidade, né, quando você muda para um país novo. Agora também já tem 7 anos, você falou, né? Então... vai fazer 7 anos em abril, bastante tempo já, sim, para mim, né? Tinha comentado com você, na semana passada conversei com uma colega que trabalhou comigo, que é alemã e que está se formando agora aí na faculdade. A primeira coisa que eu queria perguntar, né, sobre a faculdade de medicina aí na Alemanha, você saberia, né, falar um pouquinho quais são as diferenças? De repente, alguém que tem vontade de fazer a faculdade inteira aí, quais seriam as diferenças da faculdade de medicina no Brasil e na Alemanha? Olha, assim, como eu não estudei medicina na Alemanha, assim, a experiência que eu sei foi pelo meu internato, que eu fiz o internato de pediatria, já era numa fase mais avançada da faculdade, né, no último ano, e pelo, claro, meu marido, que é médico aqui, eu tenho uns amigos também. Eu acho assim, a impressão que eu tenho, como eu falei, não é o meu lugar de fala, porque eu não estudei medicina aqui, mas a impressão que eu tenho é que tanto a faculdade como depois na residência, aqui é tudo de uma forma bem mais independente que o Brasil, assim, eu acho que eles assumem uma responsabilidade muito maior já na faculdade. No Brasil é uma coisa mais de pegar na mão, ensinar tudo direitinho, e você é quase o filho do seu professor, assim, pelo menos era a impressão que eu tinha, sim, sem querer falar que não teve dificuldade, é claro que no Brasil tem as dificuldades também, mas eu acho que aqui eles assumem mais o papel. E é claro que tem as diferenças de matéria, né? Aqui não tem essa questão do SUS, de posto de saúde, e eles vão pelo outro lado, talvez eles tenham mais acesso às tecnologias, né? Essa questão toda da estrutura, mas é isso. E eu acho que eles são mais cobrados, assim, em termos de performance, que, por exemplo, depois do ciclo básico tem uma grande prova para eles seguirem adiante, e como tudo na Alemanha você tem, eu acredito que são 2 ou 3 chances, e se não der certo você não pode continuar. E no final da faculdade tem também uma prova, né, que é uma coisa que pelo menos na minha faculdade não tinha, uma grande prova, assim, como se fosse Final, assim, né? comparando como se fosse a OAB, né, dos advogados, assim. E no próprio ano prático, que foi a minha única experiência aqui como estudante, né, que eles chamam de ano prático, que você faz no último ano, escolhe os seus internatos,
os internos aqui, eles tinham muita autonomia e muita responsabilidade, eles realmente assumiam muitas funções. E quando eu penso, assim, no meu internato, assim, no Brasil, claro, tinha muita coisa para a gente fazer, mas ainda tinha aquela sensação de sou estudante, assim. E eu Uhum. fiquei aqui com uma sensação que eles são muito cobrados, sabe? Assim, não digo que é pior, que é melhor, mas assim, essas foram as Diferente. diferenças que eu senti. Mas assim, eu Uhum. realmente não estudei aqui, eu estudei no Brasil, né? Então, E como que você decidiu ir fazer Você ficou quanto tempo quando você foi fazer esse intercâmbio, né? Como que você decidiu a Alemanha, né? Pra você ir ah, fazer? tá. Bom, na verdade, a minha história com a Alemanha foi assim, por acaso, eu queria estudar uma língua e não deu certo com francês, com Uhum. russo, que eu não achei. Aí um dia eu vi uma propaganda no ônibus, assim, alemão, cultura alemã. Aí eu falei, nossa, alemão, tá aí. Aí eu comecei a estudar alemão, foi um pouco antes de eu entrar na faculdade. E aí você vai ficando curioso com a Sim, cultura, né? Você vai aqueles livrinhos com lição de comida, e eu sou muito gulosa. Eu falei, gente, eu preciso comer essas você comidas. quer provar tudo. Isso, aí eu tive a oportunidade de vir como estudante, assim, mas de férias, fiz um curso de 3 semanas de língua, que foi um super presente que eu ganhei do meu pai, eu fiquei muito feliz. E eu fiquei com um gostinho de quero mais. Nessa Ah, época que eu vim, eu estava no 6º período da faculdade, não teve nada a ver com a faculdade, como eu disse, foram as férias. Aí eu uhum, falei, nossa, eu preciso voltar. E na minha faculdade, a gente podia escolher um internato para fazer fora. Eu sei que isso muda, assim, tem faculdade que você pode aham, fazer às vezes o ano inteiro. A minha era um internato de 3 meses, qualquer um. E a sim. faculdade tinha alguns convênios, assim, com Portugal, com a França, e não tinha nenhum convênio com a Alemanha. Mas tinha uma Hum, regra que era assim: se você achar, né, se você conseguir achar um internato e provar que o currículo é semelhante, pode fazer em qualquer lugar do mundo. uhum. Aí eu fiquei, quero Alemanha, e eu fiquei na época no Google, nossa, aquilo 2008 era bem incipiente, né? Não tinha No tanta Orkut, nossa, coisa. eu fiquei procurando no Orkut e no final das contas eu tive uma informação que uma professora minha, nem era minha professora, era de um departamento de patologia, que ela tinha um contato aqui em Freiburg, só que era para o internato de pediatria. Eu falei, nossa, pediatria? Porque cirurgia você fala menos, né? Ah, E querendo ou não, assim, que fica aquela insegurança, mas foi o contato que eu tive. Eu falei, quer saber? Eu vou atrás dessa e mulher. E na época era assim, 1 ano de antecedência. Aí eu fui, gente, eu fui bati lá na porta dela, oi. Eu fiquei sabendo e tal. Aí ela acabou fazendo o esquema daqui da Alemanha, que quando me pedem dica, aham. você não escreve pro chefe, nunca. É o seu professor que escreve para o professor. Aqui tem Ah, a questão hierárquica. Então, ela escreveu para um amigo dela, que era professor daqui, e combinou, e ele me ofereceu, assim, o internato. E ele foi tão legal que ele me ofereceu Ele era casado com uma brasileira. ah, Então, coincidência. eles me ofereceram um quarto na casa deles, assim, eu nem paguei. Foi uma maravilha. E Caramba. foi assim que eu tive, porque eu realmente tinha vontade de voltar para a Alemanha Uhum. por causa desse contato de antes. E nessa época que você foi, seu alemão estava como? Já estava intermediário, assim? Na época eu não tinha feito, mentira, eu tinha que fazer um teste na época na faculdade mesmo, no FMG, e eu acho, se eu não me engano, era B2. Ele era bom, mas não para o dia a dia, assim, ele era um bom que eu conseguia ler livro, Uhum. mas a questão de escutar ainda pegava um pouco, sabe? Eu passei um aperto quando eu cheguei na pediatria, que era uma área que eu não tinha, assim, um Hum. know-how enorme, né? Uhum. Então, e era muito específica, era na oncologia Cara, pediátrica, uhum. nossa. Então, assim, eu boiei. Assim, se eu falar que eu não boiei, eu vou estar mentindo, mas eu também aprendi muito, assim, nesses 3 meses. Eu lembro que um dia, assim, uns 2 meses depois, eu estava
sentada na estação de trem, e a mulher começou a falar no alto-falante, que para mim é a última coisa que a gente entende, né? Aí eu percebi que eu entendi, eu falei, nossa, um progresso, eu fiz um progresso. E foi uma experiência muito boa, mas foi difícil. Mas eu acho que tudo na Mas vida, valeu a tudo pena. bom, valeu demais. Mas foi puxado, assim, passei aperto todos os dias do internato. Todos os dias, assim, eu fazia countdown para acabar, porque eu realmente estava passando muito aperto. Ai, Mas quando a gente olha para trás, nossa, que oportunidade que foi. sim. Então você diria para alguém que de repente está estudando alemão agora, quer uma aventura assim que nem você fez? Vai com medo, mas vai. Claro, nossa, para isso vale para tudo na vida. Assim, eu pensei, eu nunca vou me arrepender de ter ido, nunca. Por pior que seja o perrengue, eu voltando viva para casa, olha que experiência maravilhosa, assim. E eu realmente acredito nisso, assim. Eu sempre falo isso, que é fora da zona de conforto que a mágica acontece, assim. São os melhores, os aprendizados da nossa vida, é quando a gente se sente desconfortável, assim, na minha opinião, assim, pelas minhas experiências até hoje. Uhum. E nesse caso foi assim também. Verdade, concordo com você. E aí, falando então sobre a sua residência, eu já vi você postando que você sempre diz que é Team Brasil, né, na residência. Nossa, muito. Isso aí dá uma discórdia. Isso aí, eu nem gosto de postar isso, porque quando eu posto isso, chega 20. Por quê? Por quê? Por quê? Essa é a minha pergunta, Ai, por quê? isso eu sempre falo que é uma experiência pessoal. Na verdade, assim, eu não vou generalizar que é Team Brasil, e também eu não acho que é porque Brasil é melhor que a Alemanha de forma alguma. São diferentes, né, as abordagens, mas é porque eu acho, quando eu penso assim no serviço que eu fui, que era o serviço que eu sonhava em fazer minha residência, e é aquela coisa, eu sempre dou um exemplo aqui para os meus colegas mesmo, que eu vejo às vezes uns colegas começando a formação e aquela correria, aquela bagunça, né, aquele aperto. Aí eu falo, gente, na minha residência, o primeiro corpo estranho que eu fui tirar, eu e os meus colegas, assim, o preceptor pegou na mão, na minha mão, eu com uma agulha na mão. Isso, imagina isso aqui na Alemanha, não tem como, o paciente entra em pânico, entendeu? Cara, E lá tranquilo, o paciente tranquilo, pegou na mão, tirou, então assim, é pega na mão literalmente no Brasil. E eu acho que, eu não sei, a parte científica do Brasil, eu acho ela muito correta, assim, eu acho num bom serviço. É claro, no Brasil, aqui, assim como todos os lugares, tem serviços bem fracos. Aí, nesse caso, eu sou a favor de vir para cá, porque aqui é mais nivelado. Eu tenho essa impressão, aqui é mais nivelado. No Brasil, você tem serviços muito bons e você tem serviços horrorosos, entendeu? Então, assim, se for para fazer um serviço ruim no Brasil, é melhor vir. Mas eu sempre falo que eu particularmente, eu preferiria realmente ter feito no Brasil, primeiro pela questão do serviço, que eu admirava, que eu queria fazer, e segundo que, mesmo eu tendo vindo para a Alemanha, querendo ficar aqui para sempre, eu acho que me dá uma sensação tão boa completar esse ciclo no meu país, porque eu penso assim, bom, se eu terminar aqui, se eu fizer residência na Alemanha e voltar para o Brasil, não vai ser a residência daqui, para você revalidar no Brasil, é muito complicado, eu entendeu? imaginei ao contrário. Não, aqui é muito complicado no Brasil. Então, assim, vamos supor, eu volto lá com 50 anos de idade. Imagina, aí não, beleza, não tenho mais meu título, minha especialidade. Então, assim, é também uma questão, eu me sinto segura tendo isso. E isso que você falou, na Alemanha realmente não há revalidação automática, mas pelo único motivo que aqui a residência ela é mais longa. Então, não tem como, né? Por exemplo, oftalmologia no Brasil são 3 anos, aqui são 5. Aqui todas são 5, no mínimo. Então, você chega... Eu revalidei 3 anos, tranquilo, entendeu? Os meus 3 eu revalidei, mas eu realmente só tive o título depois de trabalhar mais 2 anos na área. Mas, assim, foi tranquilo de renovar os 3, assim, tranquilo. Agora, o contrário, eu não sei, eu tenho a impressão que é mais complicado, assim. Tenho essa impressão. Mas não sei, talvez tenha que ver, não conheço nenhum caso de alguém daqui que foi para o Tenha Brasil. voltado.
Deve ter, mas assim, automático com certeza não vai ter, igual eu te falei, assim, às vezes tem uma fase na vida, eu tô lá mais velha, quero voltar, quero ir para o interior trabalhar num posto como Como é oftalmologista, que faz, né? né? Não tem que preocupar, já sei aqui, sou oftalmo, tô cadastrada, então assim, eu sou uma pessoa, talvez seja uma característica minha, eu gosto desse tipo de segurança, assim. Uhum, Mas, uhum. assim, o ensino do Brasil eu amo. Nossa, faculdade, a residência, assim, eu acho tão bem feito, tão científico. E a questão de pega na mão não é nem pela questão de comodidade, não. Eu acho que faz parte, assim, você ter alguém te mostrando o caminho direitinho. Se sente seguro, né? Você se sente seguro e você vai atrás da informação, assim, ai, mas eu acho muito bom. Mas é isso, é a minha experiência, eu super acho que aqui os profissionais têm profissionais maravilhosos, como tem no Brasil também. Uhum. E aí cada um vai vendo o que prefere, né? Claro. Isso. É, Não tô forçando, não né? tá. Porque, igual eu falei, o pessoal entra em desespero na hora que eu falo isso. Por quê? Eu falei, não, gente, calma, isso é a minha experiência. Se a pessoa tem Claro. certeza que nunca vai voltar para o Brasil, é melhor ficar aqui mesmo. Mas quem tem essa certeza? Eu não tenho, assim, a gente É, acha, entendeu? A sempre gente acho, acha. verdade. É uma curiosidade sobre o alemão e o inglês. Você já comentou também que o inglês faz muita parte, né? Fazia assim parte da sua vida muito forte, né? Ah, é muita, E faz bastante. quando você chegou aí, você usou ainda muito o inglês? Como é que foi isso para comunicação? Não, por incrível que pareça, assim, a Alemanha, a parte turística, realmente, se você for para Berlim como turista, as pessoas, elas vão falar inglês, se você Uhum, quiser. Mas não foi essa a experiência que eu tive. Quando eu cheguei, por exemplo, no internato, não tinha a menor abertura para falar uhum, inglês de uhum, forma alguma, principalmente com os pacientes. Tanto que era pré-requisito você ter, eu acho que não sei se era B1, não, foi era B2 de alemão para você fazer seu internato. Acho que depois virou até C1 porque não tinha nada em inglês. E é o dia a dia, os pacientes alemães, no dia a dia, quando eles vão para o médico, eles não querem falar inglês. E os mais velhos não falam pouco. Né? Então, eu acho assim, não dá para partir do pressuposto que você vai morar na Alemanha falando inglês. Igual eu falei, talvez uma cidade cosmopolita, igual Berlim, num trabalho com computador, com uhum, marketing, aí sim. Mas assim, na medicina, você precisa do alemão, acho, assim como no Brasil, você precisa do português, uhum, sabe? Então, inglês não usei nada, assim, quando eu conheci meu marido, ele estava chegando da Flórida, do internato, então ele estava na vibe inglês. Aí a uhum, gente acabava conversando inglês bastante. E foi um hábito que a gente trouxe para casa e foi difícil de quebrar. A gente só está conseguindo quebrar agora desde que minha filha nasceu, assim, que a gente viu que era uhum, importante a gente falar realmente ou alemão ou português. uhum, Mas assim, mas mais pessoalmente mesmo que o inglês faz parte, né? uhum. Não na profissão. É isso que eu queria saber, se existia essa possibilidade, né, de falar com o paciente ou com o time, né, em inglês. Então, Não, na minha experiência, de forma alguma. De forma alguma. falando um pouquinho então sobre o sistema de saúde, né, na Alemanha. Você falou que, obviamente, né, já tem uma longa experiência e conhece também bem o Brasil, né? Primeiro, né, você pode explicar um pouquinho como que funciona na Alemanha para a gente entender? Já sei que é um sistema meio misto, né, pelo que eu andei. Isso. Bom, de forma bem resumida, o sistema de saúde na Alemanha ele é obrigatório. Então, assim, Uhum, todo mundo tem que ser segurado. Se você chega como estrangeiro e quer um visto, ele vai ser pré-requisito para você ter o seu visto, por exemplo. Então, assim, automaticamente todo mundo pertence a um seguro obrigatório, que chama aqui Krankenkasse, que é a caixa de doença, né, caixa de saúde. uhum, E, e esse sistema, ele funciona de forma é uma forma social, né? Você entra nele e você não sai dele mais. Ele te protege para sempre, aconteça o que acontecer. Só que uhum, ele não é gratuito. Se você trabalha, você vai ter lá descontado todo mês na sua folha de pagamento, se eu não me engano, 7%, você paga 7% o seu empregador. uhum, Então, pode ser muito caro, se dependendo do tanto que você ganha, você paga dinheiro mesmo. Só que se você ficar desempregado, se acontecer qualquer coisa, quando você envelhecer, você uhum, nunca vai ficar com a corda no pescoço, que é uhum, igual
do que a gente vê com os idosos no Brasil, que pagam o seguro Unimed, né? Eles vão ficando cada vez mais pendurados, né? Aqui, se você tem um rendimento um pouco maior, que se eu não me engano é a partir de 64 mil euros e alguma coisa bruto por ano, você tem a opção de escolher um seguro privado. O seguro privado, ele funciona parecido com os nossos do Brasil, ele é baseado no risco. Você paga X, você é novo, saudável, o seguro vai te aceitar ou não, ele pode falar que não, você já tem doença, não quero, e você vai pagar X. E esse X vai aumentando à medida que você vai ficando mais velho. Então, por isso que você precisa de uma renda mínima, porque você está no seguro privado, ele já não te... Você vai envelhecer, você vai pagando cada vez mais. Que vai pagar mais. O seguro privado, ele tem vantagens, realmente. Ele paga bastante coisa, assim. Por exemplo, assim, na minha área, ele paga laser, né? LASIK de olho, né? Paga algumas coisas cosméticas, paga uns luxos a mais, mas tem vários tipos de plano. Você pode fazer uma coparticipação ou não, mas tem essa questão da renda mínima para você escolher ele. A questão é que depois que você vai para o seguro privado, você não pode simplesmente falar, agora eu estou ganhando menos, agora eu quero voltar para o seguro obrigatório. É complicado, você tem que realmente ir ladeira abaixo para você conseguir voltar para o obrigatório. E o seguro obrigatório tem umas praticidades que, se você trabalha, se você tem um seguro obrigatório nessa caixa de saúde ou de doença, a sua família está segurada com você. Se você, por exemplo, é privado, você precisa, cada um vai pagar um privado, assim, é a confusão. Tem muitas burocracias mesmo, mas resumindo é isso, um seguro obrigatório para todo mundo, né? Descontado na folha de pagamento de quem trabalha, quem não trabalha o governo vai assumir, e todo mundo tem o mesmo tipo de acesso, faltam alguns luxos, faltam alguns exames que talvez sejam levemente importantes, que não são cobertos, mas, assim, é bem igualitário, assim, na minha opinião, e bem seguro. Você fica com essa segurança, assim, que você não vai morrer na porta do hospital um dia, entendeu? Então, é basicamente assim que funciona. E, bom, eu ia perguntar, mas você já comentou, então uma pessoa que de repente está desempregada, ainda assim vai ter acesso à saúde, ninguém vai ser excluído, né, por não ter como pagar. Não, você entrou, você está dentro, assim, você está na questão social, você está segurado. Tem vários tipos de ajudas governamentais, mas basicamente se você está dentro, você está dentro. E essa que é a questão da coisa, talvez você pague muito durante anos, depois quando você precisar, você vai ser amparado, né? E tem gente que realmente às vezes não trabalha, que acaba não contribuindo e mesmo assim usufrui, né? É uma questão social aqui, muito forte, né? Típica aqui da Alemanha. E como que foi trabalhar com uma equipe, então, de uma cultura diferente, né? Não só a equipe, mas os pacientes também. Você sentiu muita diferença no ambiente de trabalho e falando com os pacientes? Essa questão da cultura foi muito forte? A questão da cultura foi uma dificuldade muito grande que eu tive no início, porque eu cheguei querendo trabalhar igual eu trabalhava no Brasil. E, assim, a queda foi porque é diferente, assim, a expectativa dos pacientes ela é completamente diferente, principalmente em relação ao tempo de consulta. Aqui eles gostam de praticidade, né? Papum, não quer ficar uma hora lá enrolando. E no Brasil é o contrário, quando eu tenho, às vezes, paciente brasileiro, eu já sei que ele está esperando mais, né? E aqui não, então às vezes eu ficava enrolando e eu via que eles não estavam gostando. Então você acaba vendo que, ok, talvez esses 6, 7, 8 pacientes por hora que você tem é porque realmente é uma forma mais rápida de atender. E eles são, no geral, mais... assim, a minha experiência no Brasil foi grande parte no SUS, né? Que, querendo ou não, até o momento que eu estava lá, os pacientes do SUS, vários, né, tinha questão de menor acesso à informação, né? Aqui, não, aqui eles são extremamente bem informados, eles já sabem ver por exemplo, né, da minha área, um exemplo de fotopsia, né, que é ver um relâmpago assim, né, luz. Eles vão na mesma hora para o médico, porque eles sabem que isso aí pode ser coisa séria, né?
e são muito bem informados, é Google, talvez pela época também, né? Pode ser. E, e no ambiente de trabalho aqui é como o resto da cultura alemã, que é uma cultura muito individualista, cada um por si. Cada um por si, salve-se quem puder. E demora muito para você ter alguma relação levemente calorosa no trabalho, assim, demora muito, assim. Eu fui ter, talvez, conversas, visitar a casa de colega, acho que 3 anos depois, Caramba. assim. E na minha residência no Brasil, no segundo dia, a gente já estava comendo pizza na pizzaria. A gente conversava com o chefe, no bar, tomava cerveja com o chefe. Quando que você vai aqui na Alemanha? Somente se você está na universidade, você como residente, você chega lá e vai tomar uma cerveja com o chefe no bar. Nunca, nunca, jamais, jamais. Então, assim, a questão da hierarquia aqui é muito forte, mas, assim, é individualista mesmo, assim, eu senti, ninguém me ajudava. Eu cheguei, passei um aperto desgramado com a questão da burocracia que era nova, do sistema de saúde que era novo, até mesmo dos remédios, né? Apesar de eu ter me preparado, na hora que você vai começar, você vê que tem muita coisa diferente. E você vê que as pessoas não ajudam. Cada um está muito, é, muito concentrado nos próprios problemas, que são muitos pepinos para resolver. Então não tem. Isso é mais uma questão que eu acho que eu não começaria uma residência aqui. Imagina, além de tudo que a gente tem que aprender. Mexer com lâmpada de fenda, imagina se ainda está num ambiente assim, que não é muito propício, sabe? Assim, cada um por si, salve-se quem puder. Então, para mim, assim, o que mais me chama a atenção, realmente, a expectativa do paciente, que é outra, a rapidez do atendimento e essa questão da individualidade entre os colegas, cada um por si. E a hierarquia, né? E a hierarquia também. Apesar que o meu tipo de trabalho, como é numa clínica, ele é mais horizontal, assim, sabe? A hierarquia, assim, em ambiente, por exemplo, da universidade, né, que tem o professor, aí é uma coisa terrível, você não pode nem sentar na cadeira do professor. Só uma anedota aqui, quando eu cheguei na Alemanha, eu fiz 3 meses eu fiquei, tipo, fazendo um estágio, assim, no departamento do oftalmo. E no meu primeiro dia, eu cheguei lá para a reunião da manhã, que é uma coisa super, super formal, assim. Eles chegam, fazem apresentação de casos, de pacientes internados. E eu cheguei lá e eu vi aquele tanto de cadeira naquele auditório. Eu falei, deixa eu ver qual cadeira que eu vou escolher. Ah, já sei, eu vou escolher a cadeira lá de cima, lá no cantinho, porque essa aqui é uma cadeira, assim, do inútil, né? Eu não quero parecer. Adivinha, eu escolhi a cadeira que era do lugar dos médicos, dos Oberärzte. Oberärzte são, tipo assim, os hierarquicamente superiores. Uau. E eu vi os outros, né, os assistentes, tudo sentando lá embaixo, e eu fiz, tipo, ao contrário, assim, nossa, aí depois alguém foi me falou aqui, se sentou no lugar dos chefes, assim. E eu, ai meu Deus, até isso aqui na Como que você ia universidade. imaginar, né? Que era o lugar do chefe ali. Porque realmente foi, eu não sei, eu sentei, realmente era o cantinho, eu fui na inocência, eu falei, aquela ali ninguém, não pode ser importante. E era Entrei. justamente, né? Um lugar importante. Isso, aí no dia seguinte, aí me falaram mesmo, para não sentar lá, no dia seguinte eu sentei no outro lugar. Ai, gente, eu acho que essa coisa da formalidade, da hierarquia, é uma coisa que eu também tive muita dificuldade quando eu fui para fora, assim, né? Que a gente não está acostumado, né? Essa coisa do professor ser o senhor, né? A senhora, dependendo da língua, você tem que usar a forma mais formal. Então, essas coisas a gente tem que se acostumar mesmo. A questão do pronome de tratamento aqui. Pronomes E é uma de... arte. Isso aí do pronome, você saber quem você vai chamar. No espanhol tem o tuteio também, né? Aí Tem onde você tá, também, né? no francês também. Você sabe com quem eu tuteio? É uma confusão, é uma arte mesmo, assim, até hoje eu tô aprendendo. Porque varia, a regra varia pelo lugar, pela pessoa, é complicado, assim, eu acho essa parte no Brasil, ela é um pouco mais fácil. Com certeza. Que, assim, né, que conselho que você diria, né, para quem hoje está se preparando, né, para seguir esse mesmo caminho que você, de querer se mudar para a Alemanha, estudar aí, trabalhar aí, o que você diria? Bom, eu diria, eu sou bem prática nesse aspecto, eu sempre falo, aprende bem o alemão,
porque às vezes as pessoas ficam querendo sempre me perguntam quanto alemão eu preciso, quanto alemão eu preciso. Eu falo, gente, é muito fácil. Você vê um dia seu no Brasil, o que você fala com o paciente no Brasil, o que você escreve, o que você escutou. É isso que você vai precisar no dia a dia. Então, quanto mais alemão você treinar e aprender, antes de vir, antes de começar a trabalhar, mais fácil vai ser para você. A partir de você não precisa falar perfeito, assim, não falo perfeito, mas você tem que ter aquele nível a partir do qual você vai conseguir evoluir no próprio trabalho, que o trabalho realmente vai te ensinar. Mas, assim, eu sempre falo para focar toda a energia na língua, porque o resto é consequência, assim, o resto é medicina, né, assim, você vai, essa questão de tempo, de burocracia, você pega isso com 2 semanas, né, mas a língua realmente, às vezes as pessoas estão assim, eu vou para a Alemanha e depois eu estudo, eu falo, não, já prepara a língua o máximo que der, esse é o meu melhor conselho, na verdade. É verdade, faz sentido. Né? E você vai aprendendo a língua também é uma forma de você ir aprendendo a cultura, né? E também já ir entendendo como que as coisas funcionam. Isso, é a porta de entrada da cultura, é a língua. Exatamente, exatamente. Uma curiosidade, não sei se você já até comentou sobre isso, mas tem que fazer prova para validar a residência aí ou é só 100% burocracia? Depende. Isso é o seguinte, via de regra tem que fazer uma prova, porque eles, quando eles terminam a residência, eles têm uma prova de título, que é uma prova, sinceramente, pela minha experiência, comparada com a prova de título do Brasil, é mamata. Assim, você senta numa reunião, assim, meia hora, eles fazem umas perguntas, os professores, e acabou, não tem nada escrito. Assim, a minha prova de título no Brasil, apesar dela não ter sido obrigatória, era a prova do conselho, foram 2 dias de prova, teve teórica, teve prática, teve teórico-prática, teve entrevista. E então, assim, agora você conversar meia hora me pareceu uma coisa bem tranquila. No meu caso, eu me surpreendi porque eu preparei todos os documentos e na hora que eu estava esperando ser convocada para fazer a prova, que foi em novembro de 2018, eu recebi o documento falando que eles tinham revalidado tudo. Então, assim, isso no meu caso não é comum, ou pelo menos o chefe de onde eu trabalho, ele falou, nossa, nunca vi isso. Assim. Todo mundo tem que fazer prova, ele fica meio revoltado, por que você não teve que fazer prova? Eu falei, sei lá. Às vezes eu organizei os documentos de forma, tipo, de uma ótima forma, eles Muito ficaram bem impressionados. organizado, Não sei, mas eu fiquei tão feliz que eu tava o ano inteiro estudando, assim, é mais pela questão da estava com viagem marcada, eu ia levar o meu livrinho para eu continuar, para eu viajar, eu estava grávida. Aí na hora que eu recebi essa notícia, eu falei, o quê? Eu não preciso mais estudar, não preciso fazer mais nada? Então, assim, por isso que eu falo, via de regra, sim, era o que eu tinha escutado, muita gente tem que fazer a prova de título, mas não necessariamente, porque eu não tive. Assim como revalidar o diploma, tem alguns estados que você consegue de forma burocrática, apesar que aí eu já não recomendo, que acho que é um caminho bem mais longo. Aí é melhor puxar o band-aid e fazer a prova, na minha opinião, sabe? Mas, por exemplo, no meu estado, na época que eu fiz, não tinha opção de não fazer prova, assim, você tinha que fazer prova. Mas eu sei que na Baviera, eu sei de gente que conseguiu só com comparação, né, de currículo, mas gasta mais dinheiro, demora mais e tal. Bom, alguma coisa mais assim que você gostaria de compartilhar? Alguma história que te marcou aí? Alguma diferença também cultural que você gostaria de falar? Nossa, vai passando um filme, né, na cabeça. Eu não sei, na hora que você falou assim, uma história que você gostaria de compartilhar, poxa, eu não sei, quando eu penso assim nesses anos, para mim o momento ainda mais significativo foi o dia da prova de revalidação, porque quando o homem falou que eu passei, eu comecei a chorar. Tipo assim, aí eu falei, gente do céu, queimei o filme, eu tava indo bem, eu tava tranquila, assim, aparentemente, fiz tudo certinho, aí na hora que ele falou, está aprovado, aí eu desabei, eu falei, nossa, queimei o filme. Mas assim, agora, tipo, anedota de dia a dia, nossa, difícil. Eu sempre falo, né, que tem uns sobrenomes muito engraçados na Alemanha. Eu acho que talvez a coisa que eu acho mais engraçada no dia a dia é quando eu tenho um paciente com o sobrenome Bunda, que eu tenho que chamar. É isso. Aí eu chamo, eu rio um pouco antes de abrir a porta e chamo. E são essas coisas que a gente depara no dia a dia, né? Assim, quando a gente está numa cultura diferente, né? Um paciente com o nome Bunda no Brasil, você nunca Não tinha que vai como. encontrar, né? Você ri em segredo e depois fica séria para poder Não, chamar. eu respiro fundo, assim,
Aí eu rio, aí eu abro a porta e chamo, né? Porque, gente, não tem como. Como é que a gente fala senhor bunda e não ri, gente? Brasileiro, não tem jeito. Mas é isso. Muito bom. Ai, Ana, foi ótimo conversar com você. Gostei bastante. Ah, que bom. Espero ter ajudado aí. É bom porque são realmente perguntas que as pessoas sempre me mandam. Eu vou recomendar, né? Que escutem o podcast, né? Para ver se tiram alguma inspiração, né? Espero ter colaborado. Bom. Com certeza, com certeza. E assim, eu vejo que o pessoal adora, né, fazer essas perguntas, então eu espero que ajude aí alguém que está com essas ideias e que inspiração para ir para a Alemanha ou para outros países, né? Que a gente fica às vezes com medo de dar um passo assim, mas ouvindo histórias que deram certo. Isso, espero ter inspirado de alguma forma. Então, muito obrigada pelo convite, foi muito Obrigada. legal. E um abraço.